Este aqui é o Lenovo Vibe A7010 e no resto desse vídeo eu vou falar as principais características desse aparelho. Aquela vinheta do Thiago, a minha era bem melhor. O Lenovo Vibe marca aí a entrada da empresa no mercado brasileiro de smartphones. Hoje ela aí é dona da Motorola, mas também decidiu entrar com um aparelho próprio. E o Vibe então marca esse início da empresa bem conhecida aí na parte de computadores, aí no mercado de smartphones. A Lenovo optou aí por um aparelho do segmento intermediário para entrar no mercado brasileiro. Esse aqui é um smartphone com custo na casa dos R$ 1.299 e tem várias das características dos aparelhos que a gente vê nesse segmento de preço. Na parte de design nós temos um aparelho aqui relativamente grande, ele tem uma tela de 5.5 polegadas, então ele não é tão fácil de ser manuseado com apenas uma mão. Principalmente se for uma pessoa aí com dedos mais curtos, vai ter dificuldade de operar ele com uma mão só, vai acabar se obrigando aí a usar as duas mãos para alcançar toda a tela. Então, além do seu tamanho, nós temos aí uma tela de 5.5 polegadas, um ponto importante é que a resolução dela é Full HD. Então é importante para um display grande você também ter bastante quantidade de pixels. E o resultado é uma tela que tem uma resolução bastante satisfatória, né? Considerando que é um aparelho do segmento intermediário, nós temos uma imagem bem definida, mesmo considerando aí o tamanho de tela disponível. E a tecnologia utilizada aqui é o LCD IPS, que tem cores bastante vivas e tem aí bastante luminescência. Você consegue pôr o brilho no máximo e ter uma visão considerável mesmo aí num ambiente muito iluminado. Ele tem aí bordas relativamente finas, você percebe que ele não é um aparelho que cresceu muito apesar da tela de 5.5 polegadas. E tem aqui um acabamento levemente curvado no material plástico. Então a pegada dele é bastante firme, principalmente por ser um aparelho grande, é difícil ele escapar da mão. Na parte de design nós também temos um destaque aqui para as duas caixas de som na parte frontal com a tecnologia Dolby. E tem aí um áudio que não, é claro, não vai ser uma coisa incrivelmente impressionante, mas temos aqui uma boa qualidade de áudio, principalmente se você considerar aí que ele é direcionado para frente, além de ter um som estéreo, o fato dele estar virado aqui para frente direciona bem o áudio e é uma boa pedida para você ver vídeos, ele direciona muito bem e evita que se você segurar para jogar assim, você abafe o áudio, como acontece em outros aparelhos que põem aqui na parte de cima ou de baixo. Também continuando aí da parte do design, nós temos laterais no material aqui que simula, tem um acabamento metálico e acaba sendo aí mais uma boa pedida para deixar a sua pegada com esse aparelho firme. O principal destaque para o design é mesmo este detalhe aqui. Aqui atrás, logo abaixo da câmera, nós temos um sensor de digital, que é um recurso que está começando a chegar agora nos Androids. Tem aparecido muito mais nos aparelhos topo de linha, então é uma novidade do Vibe introduzir aí esse sensor num aparelho do segmento intermediário. O destrave dele é feito, basta você coloca a digital, você pode estar com a tela travada, basta você encostar a digital que ele já faz a leitura e destrava. Na nossa experiência aqui, usando esse sensor digital, ele funciona muito bem. Depois que você se acostuma onde ele está localizado, você acha ele sem precisar olhar e o destrave acontece de forma rápida. Raramente ele tem problemas de leitura na digital, mesmo que você pegue um pouquinho de canto aqui, a área é mais ou menos bem tranquila para você acertar com a digital. E as exceções, né, os momentos que ele não faz a leitura acontecem muito mais quando você pega num ângulo muito errado ou quando você está com a ponta do dedo molhada ou muito suada. Então a leitura costuma falhar só nesses momentos. Na maior parte das vezes que nós testamos aqui foi sempre muito fácil e muito rápido de destravar com esse sensor de digital. E essa é uma boa pedida porque smartphones têm muitas informações, às vezes as pessoas não se dão ao trabalho de pôr nenhum tipo de senha ou mesmo gesto de desbloqueio. Então aqui nós temos uma solução que usa biometria, então está pronta aí para tecnologias futuras como pagamento, Android Pay, esse tipo de tecnologia que vai usar o seu sensor digital. Você põe uma segurança aí de alto nível e ao mesmo tempo ela é bem ágil e prática de você usar no seu dia a dia. Na parte das especificações nós temos aqui um aparelho aí do segmento intermediário com 2 GB de memória RAM, que é uma quantidade bem adequada para você utilizar aí no seu smartphone Android. Hoje em dia você consegue ter uma multitarefa bastante ágil com essa quantidade de memória. Nós temos um processador octa-core que ao longo de todos os nossos testes se mostrou mais que suficiente para lidar aí com as atividades, abrir aplicativos e tudo mais. E nós temos 32 GB de armazenamento. Esse também é um número bem interessante, porque muitas vezes os aparelhos nessa casa de preço chegam com 16 GB. Então nós temos aqui um aparelho com mais capacidade de armazenamento, então você não deve lotar ele tão cedo. Bom, na hora de performance para games,
O processador octa-core aí, operando a 1.5 GHz, tem aí um bom desempenho da MediaTek e ele é combinado com uma GPU Mali T720. Nessa parte aí nós já não temos tanto desempenho. O chip gráfico que equipa esse SoC da MediaTek é capaz de rodar diversas aplicações em 3D e tem um desempenho legal, mas ele vai encontrar aplicações e games que não vai conseguir entregar uma boa fluidez e você vai perceber bem os engasgos. Então é um chip gráfico pronto para encarar diversos games, mas se o seu foco são games mais avançados, você vai encontrar lá alguns problemas com esse celular. Na parte dos softwares, o Lenovo Vibe chega com um Android modificado, mas não é nada excessivo. Então nós temos alguns poucos detalhes, como os aplicativos como esse ShareIt, para você compartilhar aí seus conteúdos, o Syncit, que você usa aí para fazer backups dos seus arquivos de um celular para o outro, e outros detalhes como esse Theme Center aqui, que você consegue instalar de forma rápida aí novas interfaces, muda aí papel de parede, esquema de sons, então você consegue customizar rapidinho aí o seu aparelho e é um incremento discreto e interessante. No restante ele se aparenta aí bastante com o Android puro e nós temos aqui um sistema operacional baseado aí no Android 5.1. Na hora da fotografia nós temos aqui uma câmera frontal de 5 megapixels e uma câmera traseira de 13 megapixels. Com direito aqui a um flash duplo de LED aí, com cores diferentes para tentar aí, quando você usar o flash, equilibrar as cores das suas fotos. Esse aqui não é nem de longe o ponto forte do Lenovo Vibe, na verdade acaba sendo o ponto menos interessante do aparelho. Ele tem aí um desempenho ok, né? Apesar de ter um sensor de alta resolução, muitas vezes as fotos não têm um resultado tão interessante. A resposta do foco e aí o resultado das fotos também tem um resultado intermediário, ele fica abaixo de outros concorrentes na mesma faixa de preço, de empresas como a Asus ou Samsung. A própria LG também tem alguns aparelhos que você encontra por esse segmento de preço e que são mais convincentes quando o assunto é fotografia. A Lenovo aqui tem uma câmera que cumpre aí o básico, o software tem algumas modificações, tem alguns recursos, mas ela é bastante básica, então você vai ter aqui funções como panorama ou aqui alguns filtros que você consegue pôr, mas a câmera não vai muito além disso e principalmente em cenas aí com pouca luminosidade você tem aí um granulado bem evidente nas suas fotos. Então não é um aparelho para quem está procurando, tem muito enfoque nas fotos. Ele vai conseguir fazer fotos, é claro, mas não é algo que vá ser impressionante nesse segmento de preço. Na parte de vídeos nós temos aí mais ou menos as mesmas características. Ele é capaz aí de zoom de até 3 vezes por conta aí dos seus 13 megapixels. Ele faz o recorte aí da área total do sensor. Mas é um aparelho que vai entregar aí um resultado apenas ok. Na parte de autonomia nós temos um aparelho aqui com 3.300 mAh. Então quer dizer que você vai ter uma autonomia de bateria. Nos nossos testes, né, foi o bastante para você segurar um dia inteiro, mesmo com uso intenso. Se você deixar todos os sensores ativos, se você ficar usando muito ele, mesmo assim a gente chegou ao final de um dia com carga o suficiente. Se você liga modos de economia de bateria, principalmente esses que ativam quando você está com pouca carga, ele reduz aí um pouco os clocks, fecha alguns aplicativos em segundo plano e aí você consegue ter um pouco mais de autonomia. Sendo aí mais cuidadoso com o que você mantém aberto, você consegue aí aproximadamente 2 dias de autonomia aí, sendo bem cuidadoso com brilho de tela e as coisas que você vai usar. Com o preço aí na casa dos R$ 1.299, nós temos aqui um aparelho que briga de frente com outros modelos como o Zenfone. Eles inclusive estão aí mais ou menos na mesma faixa de preço, ambos são aparelhos aí com tela de 5.5 polegadas e tem aí várias características semelhantes. A vantagem aqui no caso do Zenfone é que ele é bem mais convincente quando o assunto é a fotografia. A câmera dele é bem mais eficiente do que o do Lenovo Vibe. Mas o Vibe também tem lá suas vantagens. A mais interessante é mesmo o sensor de digitais, a leitor biométrico aqui de digital, que é um recurso que está começando a chegar agora e são poucos os aparelhos nessa faixa de preço que vão trazer esse recurso para você. Outro ponto bem interessante do Lenovo comparado com o Zenfone e com outros aparelhos é a questão de armazenamento. Então você tem aí 32 GB de memória interna, mais a possibilidade de abrir ele aqui e ter mais um cartão micro SD com mais capacidade aí, 64 GB. Você consegue expandir bastante a memória interna. Então, galera, esse aqui é o Lenovo Vibe, é um aparelho que compensa bastante. Se você não está preocupado com fotografia, que é um aparelho aí com boa resolução de tela, com boa performance e uma autonomia convincente, ele é um aparelho bem eficiente. Ele também aí tem uma autonomia bacana, só vai ficar aí devendo uma boa câmera, mas em termos gerais é a melhor opção para quem está procurando aí um aparelho que já tem aí o sensor digital e que seja aí bem potente em todas as suas características, um aparelho Android bastante fluido e eficiente.
Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre ele, ou a nossa análise mais aprofundada, tem o link ali na descrição com a nossa review completa em texto. Então não deixe de assinar o canal ou dar uma olhadinha por lá para mais comparativos de smartphone e também aí outras áreas que a gente cobre, como tecnologia, hardware e outros assuntos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! A ASUS chegou ao mercado brasileiro de smartphones no ano passado com o Zenfone 5 e 6. Agora em 2015, a empresa quis aproveitar o sucesso da linha Zenfone para arriscar um pouco mais. Para isso, ela lançou no Brasil o seu novo Zenfone 2. O aparelho promete alto desempenho e vem equipado de fábrica com 4 GB de memória RAM e novo processador Intel Atom. A seguir, você confere os pontos positivos e negativos do aparelho. Eu ia dizer, se eu passar do segundo, eu tô no meu atual recorde. Filha da mãe. Nossa. Esse nome psicológico. Olha, cara. Sim, eu nunca passei do... Algo me impede... É psicológico, eu acho. É total. Eu acho que já é até psicológico. Ele não precisa. Olha, cara, eu tenho alguma espécie de bloqueio mental, cara. É por isso que as pessoas odeiam esse jogo, né? Entendi agora. Olha, cara... Olha que recuperação, hein? Eu tô sentindo que agora... Que trava é essa, cara? É O impossível. que me impede... É agora. É agora. Ah! Velho.